A paz do Senhor, tudo bom, querido? A Bíblia conta, em Gênesis capítulo 19, uma família que é conhecida como a família de Ló. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 19, versículo de número 12 até o versículo de número 36, a história da família de Ló. E a Bíblia diz que Deus enviou um anjo àquela família para poder livrá-los da destruição, livrá-los da morte, livrá-los daquela situação que aconteceria sobre a cidade. E a Bíblia diz que o anjo, quando passa naquela cidade, entra na casa de Ló e dá uma ordem, dizendo: olha, vocês precisam sair daqui, porque Deus vai destruir essa cidade. A primeira coisa que eu quero te chamar a atenção nesse momento é que Deus guarda aqueles que escutam a voz. Por vezes a gente pergunta para Deus: Deus, mas por que isso está me acontecendo? Por que eu estou passando por essas circunstâncias? Por que eu estou vivendo isso? Sendo que Deus lá atrás já tinha dado uma palavra, já tinha dado um direcionamento para fazer ou não fazer. Deus envia anjo, Deus envia profeta, Deus dá palavra, Deus sabe dar direções, Deus dá sinais. Mas por vezes a gente ignora esses sinais, por vezes a gente não entende ou não quer entender esses sinais. E ignoramos. Ló poderia falar bem assim: não, se eu sou de Deus, Deus vai destruir toda a cidade, mas a minha casa vai ser intacta. Ló poderia ter dito bem assim: não, eu sou de Deus, eu pertenço ao Senhor, eu sou ungido, então tudo ao redor vai destruir, mas a minha casa vai ficar de pé. Sabe, às vezes a gente luta muito com Deus, a gente debate muito com Deus, a gente questiona muito a Deus, a gente negocia muito com Deus. E Deus quer levar a gente para um lugar melhor e a gente continua insistindo, lutando para permanecer no mesmo lugar. A gente quer insistir para continuar naquele lugar. Sabe, você vê que os genros de Ló, ele em nenhum momento acreditou. A Bíblia diz que eles zombavam. E quantas vezes a gente ridiculariza, a gente zomba, a gente não acredita nas direções de Deus e as coisas vêm sobre as nossas vidas porque nós achamos que somos suficientes ou somos profetas e santos demais, porque se Deus quiser, Ele fala primeiro comigo. Deus pode, Deus fala contigo, mas Deus também usa pessoas. Deus naquele momento usou os anjos para poder trazer livramento sobre aquela cidade. Sabe, a gente tem que entender que o livramento de Deus para a sua vida, ele não é para te trazer perda. O livramento de Deus para a sua vida não é para te trazer dor. O livramento de Deus para a sua vida não é para acrescentar mais peso ou mais tormento. O livramento de Deus para a sua vida é para te conduzir para um lugar melhor, para te tirar de uma situação que você poderia passar, mas caso você escute a voz de Deus, você não passará. E quantas circunstâncias nós passamos por não escutar essa voz? Quantas circunstâncias nós passamos por não querer obedecer a voz, por não querer obedecer a direção de Deus para as nossas vidas? Sabe, talvez o lugar que você vá, como para Ló naquele instante iria, não seja o melhor lugar naquele instante, naquele tempo, comparado com o que ele tinha. Mas era um lugar que Deus tinha separado, um lugar que Deus tinha protegido, um lugar que Deus iria abençoar, e era momentâneo. Talvez hoje você esteja vivendo um momento momentâneo da sua vida. Não foi o melhor, não é o melhor. Talvez no passado, se você comparar, era melhor no passado. Você tinha uma casa, você tinha uma terra, você tinha bens, você tinha prosperidade, você tinha provisão. E talvez hoje você está num lugar que não seja esse ideal. Mas se você escutou a voz de Deus e saiu da destruição, querido, pode ter certeza que o mesmo Deus que tirou da destruição, o mesmo Deus que tirou daquele lugar que seria, sabe, afligido, é o mesmo Deus que pode te tirar e te conduzir para um lugar melhor, de Campinas, de provisão, de prosperidade, de bênção e de proteção. A Bíblia diz que quando eles ouvem a voz, as filhas acompanham o Ló, justamente com a filha também a esposa acompanha Ló, mas você não vê em nenhum momento os genros acompanhando. Eles ficaram para trás, eles não acreditaram, eles achavam que aquilo talvez seria loucura demais. E quando eles caminham
a Bíblia diz que começa a destruição. Não sobre Ló, sobre a família, mas começa a destruição por aquilo que tinha ficado na terra, sobre aquela cidade que eles haviam abandonado. E a Bíblia diz que Deus dá uma direção dizendo para eles não olharem para trás, mas que continuem caminhando, continuem para frente, continuem indo para o lugar que ele havia determinado. E você vê que Ló, até nesse momento, ele negocia com Deus. Deus manda ele para um lugar e fala, não, ali não, Senhor, talvez aqui é melhor. E como Deus tinha um propósito, Deus tinha pressa em fazer algo, Deus até concede que ele fique naquele outro lugar. Mas se você olhar o texto lá, Deus queria que ele fosse para uma outra terra, para um outro lugar. Às vezes Deus consente que a gente fique em outro lugar, não naquele que Deus havia separado, porque a gente insiste muito. Porque a gente fica ali lutando com Deus, a gente fica ali, sabe, batendo perna com Deus, como uma criança mimada que agarra nos pés e diz, ó, daqui eu não saio se não me der isso ou me der aquilo. E às vezes Deus até consente em te deixar em outro lugar. Por ele ter ficado em outro lugar, não o que Deus havia preparado no começo, a Bíblia diz que eles começam a caminhar e de repente a mulher de Ló olha para trás. No que ela olha para trás, a Bíblia diz que ela se transforma numa estátua de sal. Sabe, Ló tinha deixado as coisas, as filhas tinham deixado as coisas, a esposa tinha deixado as coisas. Mas somente a mulher de Ló olha para trás. Sabe, às vezes nós olhamos para trás e a nossa vida começa a parar, nós começamos a ficar estagnado, a gente fica paralisado, porque a gente está sempre olhando para o que perdemos, para o que deixamos, para o que eu tinha antes, agora eu não tenho. Às vezes sua vida espiritual está parada por conta disso, às vezes a sua vida material está parada por conta disso, sua vida profissional, porque você continua olhando para trás. Continua olhando para aquilo que foi destruído. Eu quero te animar para dizer que o que passou pode ter sido bom, mas não olhe para trás, porque aquilo que virá é melhor. Deus nunca nos tira algo bom para nos dar o pior, porque senão a palavra de Deus mentiria, porque ela diz, qual é o filho pedindo um pão, o pai daria uma pedra, ou pedindo um peixe, o pai daria uma serpente. Então se você tinha algo melhor, e hoje talvez você não esteja vivendo esse melhor, saiba que Deus é forte, é poderoso para te trazer mais, em melhor qualidade do que você tinha antes. Então não desanime, não perca a sua fé, não olhe para trás, continue firme, siga adiante, vá para o lugar que Deus quer, para o momento da sua vida que Deus quer, faça exatamente o que Deus está mandando, não negocie mais com Deus. Porque o que Deus tem para a sua vida, a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem se penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem separado para as nossas vidas. Não perca tempo olhando para trás e não perca tempo também tentando dar uma ajuda para Deus. Porque quando eles chegam na outro lugar, naquela caverna, a Bíblia diz que as filhas de Ló cometem um pecado. Sabe, querido, às vezes quando nós tentamos dar jeitinhos, quando a gente começa a tentar fazer o que a gente acha que é certo, quando a gente tenta ajudar Deus nas nossas coisas, nas nossas demandas, na maioria das vezes a gente mais cria um problema do que uma solução. Creia que Deus rege a sua vida, creia que Deus cuida da sua vida, então creia também que Deus trará uma novidade sobre a tua vida. Eu deixo aqui essa mensagem para você nesse momento e te digo, não perca a fé, não perca a esperança. Ouça a direção de Deus para a sua vida, para a sua casa, obedeça, não negocie, não olhe para trás. Que Deus te guarde nesse momento, em nome de Jesus. Vamos orar nesse instante. Deus, eu peço por aqueles que estão nesse momento ouvindo essa palavra, Deus, que estão sem direção ou não sabem a direção que devem tomar nesse momento. Deus, que o Senhor envie anjos para trazer luz, que o Senhor traga sobre os seus corações a voz do Senhor, direcionando os seus passos, trazendo à existência, Senhor, aquilo que é melhor para a vida deles. Guarda seus corações, não deixe que eles olhem para trás, mas que eles consigam andar adiante, seguindo a sua voz, porque o mesmo Deus que tirou, guardou, é o mesmo Deus para abençoar.
Guarda-os nesta hora, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida e guarde essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Deus te abençoe.